Então diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém. Apocalipse 19, 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, começando com os comentaristas bem no cabeçalho da nossa tela, a vitória de Cristo sobre as bestas e os demais opositores. A vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta será precedida de uma grande celebração da vitória. A expressão aleluia, que aparece 4 vezes lá em Apocalipse 19, 1 ao 6, é um convite a toda a terra para festejar 2 eventos: a destruição da grande prostituta e o surgimento da esposa do Cordeiro. Então aqui a ceia será reunida em Israel. A ceia serão os exércitos do anticristo, o exército de Gog. A besta e os reis da terra com os seus exércitos. Vamos para os textos bíblicos. Então, a besta e os reis da terra com os seus exércitos. Ezequiel 38, 9. Gog invadirá Israel. Então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra. Tu, Gog, anticristo, e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Ezequiel 38, ainda, versículos 15 e 16. Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o meu povo de Israel como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. O julgamento da besta, ela reunirá a excelência, tanto em artilharia quanto em recursos humanos e espirituais, para guerrear contra Cristo. Como o rei de Tiro, ela pensará que se tornou como Deus e, quem sabe, até mais poderosa do que o Altíssimo, e que poderá destituí-lo e assentar-se no seu trono. Mas a derrota dela será amarga e definitiva. Será presa e lançada no lago de fogo e enxofre. E vi a besta. João viu o anticristo liderando esse exército poderoso. Esse é o homem do pecado que Paulo mencionou em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E os reis da terra e os seus exércitos. Refere-se a todos os que o anticristo conseguiu que se juntassem a ele. Isso inclui os reis do Oriente de Apocalipse 16, 12. Reunidos para fazerem guerra contra aquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Refere-se a Cristo e ao grande exército do céu que está com ele. Como já dito, essa é a batalha do Armagedon. Dos comentaristas, vamos pegar alguns textos bíblicos também para deixar registrado. Voltamos a Ezequiel capítulo 39, ainda sobre a invasão de Gog a Israel. O subtítulo é o mesmo anterior, a besta e os reis da terra com os seus exércitos. Far-te-ei que te volvas, e te conduzirei. Far-te-ei subir dos lados do norte, e te trarei aos montes de Israel. Tirarei teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Daniel 8:25, a derrota do anticristo.
Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Apocalipse 16:12. Os reis do Oriente. Derramou o sexto anjo aqui no caso, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. O lugar, a gente já viu isso, inclusive, tem aqui as referências. O próprio nome Armagedon é um local que existe lá. Meguido também, a gente estudou sobre ele. Vimos o Vale do Meguido lá em Israel. Vimos algumas fotografias também. Falamos já sobre o lugar, não há dúvidas. Então, toda aquela região ali onde hoje está o Estado de Israel, ocorrerá essa batalha. Então, o lugar está aqui. O tempo vai ser antes do milênio. Naturalmente, ele fecha essa era aqui. Então vamos lá, o tempo da Batalha do Armagedon. Quando o anticristo conquistar a Rússia, a Alemanha e outros países ao norte e ao oriente dos 10 reinos e mobilizar todas as nações no Armagedon contra Jerusalém. No segundo advento, para libertar os judeus do anticristo, aqui estamos vendo o tempo da Batalha do Armagedon. Então vai ser na volta de Jesus que vai acontecer. Logo depois da grande tribulação, após a ceia das bodas do Cordeiro, a gente estudou um pouquinho sobre as bodas do Cordeiro, quando Jerusalém for cercada pelos exércitos de todas as nações sob as ordens do anticristo, pouco antes do milênio, no final desta era da graça, a era da graça finaliza com a vinda de Jesus, ao final da grande tribulação. No momento em que Deus estabelecer o seu reino, quando existirem os 10 reinos dentro do território do Império Romano, quando a primeira ressurreição estiver concluída, lembrando que a ressurreição ela é um processo, ela acontece em várias oportunidades, nós também conversamos um pouco sobre isso. Vai ser no final da 70ª semana de Daniel, que é a mesma coisa que o final da grande tribulação. No começo do dia do Senhor, o dia do Senhor então são processos, eu poderia colocar assim, ele começa então com a vinda dele e a destruição dos exércitos ali do anticristo e todos os reinos da terra. Quando o anticristo tiver reinado por 42 meses, 3 anos e meio, quando o joio estiver separado do trigo, ele coloca as referências aqui, nos dias em que as condições forem como nos dias de Noé e Ló, no momento em que Israel finalmente vier de todas as nações para se congregar, no momento em que Satanás for preso, quando as 2 testemunhas tiverem cumprido seu ministério, quando Israel tiver ficado no deserto por 3 anos e meio, ele vai ser protegido nesse período. Quando os selos, as trombetas e as taças tiverem se cumprido, 1000 anos antes do novo céu e da nova terra. E quem são os guerreiros? Está bem aqui no rodapé dessa imagem. Quem serão os guerreiros que vão participar dessa batalha do Armagedon? O Armagedon não será uma batalha comum ou uma série de batalhas entre 2 grupos de nações da terra. Será uma batalha entre Cristo e seus exércitos celestiais e o Israel da terra de um lado. Então vejam, Cristo, os exércitos celestiais, nós nos colocamos dentro desses exércitos celestiais aqui, os remidos, com os anjos também, e o próprio Israel aqui da terra, eles também vão combater nessa mesma oportunidade. Então eles vão estar de um lado, e Satanás e seus anjos, sob o governo do anticristo, do outro lado. O objetivo do Armagedon, o que ele traz sobre isso? O objetivo de Satanás será impedir que Cristo assuma o controle da terra, evitando assim sua própria e iminente destruição. Já o objetivo de Deus para ele, libertar Israel e o final dos tempos dos gentios.
castigar as nações por terem perseguido Israel, estabelecer um governo divino sobre as nações da terra e para estabelecer o reino de Davi conforme a promessa, libertar a terra de toda rebelião, congregar em Cristo todas as coisas no céu e na terra, aplicar ao homem mais um teste dispensacional antes de destruir todos os rebeldes e restaurar o domínio do homem como ele era antes da maldição. Qual vai ser a duração da batalha, o tempo dela? Ela durará somente um dia. E os resultados dessa batalha? Completa derrota das forças satânicas que estão sob a autoridade de Satanás e do Anticristo, todos os exércitos da terra destruídos, exceto uma sexta parte, os exércitos feitos corpos para alimentos das aves e das feras por 7 meses, a besta e o falso profeta lançados no lago de fogo para sempre, Satanás, seus anjos e os demônios lançados no abismo por 1000 anos, sangue fluindo até os freios dos cavalos por aproximadamente 300 quilômetros, falamos sobre isso semana passada, e Israel libertado e vingado, e o reino eterno de Deus estabelecido.